Quando eu, às vezes, dou aula no Sesc, que me chamam, eu sempre faço essa pergunta. Quem faz aula de yoga aqui? Aí todo mundo levanta a mão, uma série de senhorinhas, né? Os diretores, às vezes, do Sesc, né, fazem. Aí eu pergunto pro o segurança, a faxineira ali, que tá esperando a palestra acabar, a aula acabar, pra vir limpar os tapetes, higienizar a sala ou a quadra. Eu pergunto, vocês fazem yoga? Não. Estes personagens nem entendem que eu tô falando com eles. Absolutamente invisíveis no yoga. Você tá acompanhando? Eu tô subindo o degrau, tô te pegando pela mão. Faxineiros, seguranças, porteiros. Essa população não se aproximou do yoga. Ou o yoga não se aproximou dela. Essa é uma outra discussão. Mas isso vem acontecendo. Por isso que eu venho falando de cruzas do yoga. Cruzas é uma brincadeira que eu venho pegando do Rufino e Antônio Simas, que ao invés de sincretismo e bricolagem, sincretismo eu pego xamanismo peruano do norte do Amapá, na floresta amazônica, com o cristianismo popular de um negro, filhos de escravos, ex-escravos, né? Semi-analfabeto, catolicismo popular, junto e forma o Santo Daime. Isso é sincretismo. Pega uma, duas ou três coisas e forma uma terceira ou uma quarta. Bricolagem é uma coxa de retalhos. Vem do francês, bricolar. Que você junta uma coisa, junta outra, junta uma coisa, junta outra e forma. Você não sincretiza, você tece isso. Os signos continuam sendo indianos, maoris ou Yanomami. Os símbolos continuam mesmo. A cruza são atravessamentos que produzem experiências diferentes. Então, por exemplo, o som do berimbau com mantra pra Ganesha. É uma cruza. Quando acabar, o berimbau volta pra capoeira, o mantra volta para Ganesha, para a cultura indiana, mas naquele encontro, naquela cruza, naquele atravessamento, algo acontece. Então é cruza. Então venho falando de cruzas. Então são atravessamentos que provocam transformações no yoga. Vem acontecendo então no Brasil, timidamente, cruzas, funk carioca, o axé baiano, com a liberação de Kundalini. Um exemplo de Tainá Antônio, no coletivo de Duque de Caxias. Um pouco da área da psicologia, com pesquisas em Harvard também, da da biologia, com a Iyengar Yoga e muito da cultura brasileira. Essas cruzas, não sincretismo e não necessariamente uma bricolagem, vem transformando um yoga genuinamente brasileiro, que é o yoga restaurativo da Mila Derzett, que trabalha no CAP, Centro de Assistência Psicossocial aqui de Florianópolis. São cruzas. Ela não tá levando o yoga pro CAP para ensinar os textos védicos e uma técnica milenar para aquele povo ficar mais calmo. Não, ao contrário. Ou também é a troca das populações do CAPS junto com o yoga construiu o restaurativo. É dessas cruzas que vão surgindo coisas novas. Então, as cruzas são resilientes, são antidisciplinares e são transgressoras. Não necessariamente subversivas, subverte, muda, inverte, mas transgressora. Ela transgride algo dado como consenso, buscando uma perspectiva, ou como diz Rufino e Simas, um saber de freste, de um olhar. Então, eu venho aproximando, por exemplo, a prática de yoga de cunho espiritual com os ebós. Ebós, para quem não é da cultura afro, ebó significa tradicionalmente na religião afro um sacrifício ritualístico em homenagem ou culto a um orixá, uma entidade espiritual, oferenda de um animal, um sacrifício. Como assim um yoga como um ebó? Você não está oferecendo o seu corpo em sacrifício numa prática de yoga? É possível fazer essa aproximação, essa cruza. Então por que você chama de ebó? Você chama de ebó e você não chama então só de prática ritual do yoga? Porque eu quero transgredir. Eu quero lançar uma vista a novos yogas acontecendo no Brasil. Brasilidades. Até então, até 2010, todos os yogas no Brasil, yogis e yoginis, lutavam, se esmeravam para parecerem indianos. Hoje, isso não é errado, mas hoje há uma nova aproximação. Não mais com medo de se parecer brasileiro nos yogas. É da prática do yoga como um ebó, como uma prática de sacrifício do seu corpo, da sua energia, do seu, em vez de axé, do seu prana,
certo? Numa combinação específica de asana, kriya, pranayama, bandas, mantras, mantra cantando ponto de umbanda, mas também cantando músicas do Daime, rezando o Pai Nosso. É interessante isso, né? Quando se aproxima Jesus como um grande yogi, no Brasil ninguém fica bravo. No Brasil, desse campo espiritual yógico de 70 anos, branco, magro, aristocrático, oligárquico. Agora, quando eu aproximo, por exemplo, Exu de Shiva, faço muito mais do que para aproximar o yoga da religião afro. Não é isso. É aproximar da cultura brasileira. Eu estou fazendo uma aproximação desses novos yogas que eu estou vislumbrando que vem acontecendo no Brasil. Essas aproximações, lembra que nós vimos na outra aula? Dos yogis e yoginis indianos com a ciência, construíram uma certa demanda, um feitiço negativo, né? Que é necessária uma contrademanda. Nós nos colonizamos por alguns imperativos categóricos yógicos. Então o yoga tem que falar manso, o yoga não fala palavrão, o yoga yogis é contra a violência. Se criou então um estereótipo. Então quando eu brinco que se lançar uma demanda contra os yogas, é justamente aproximando o yoga da brasilidade. Então, ao invés de nós nos transformarmos em indianos hinduístas brahmanes, todo mundo vira Krishna, todo mundo vira Gopala, ninguém muda o seu nome iniciático de uma família de Dalit. Você tá entendendo, não? Então, nós viemos ao longo de 70 anos de yoga no Brasil, nos tornando réplicas de yogis indianos, sobretudo hinduístas, porque tem indiano muçulmano, porque tem budista, sikh, mas nós aproximamos, é uma construção imaginária de o yoga pertencer à casta brahmane hinduísta indiana, não necessariamente. Os yogis medievais estão muito mais próximos dos místicos sufistas, que são muçulmanos, da sua alquimia, da poética, do que próximos do brahmanismo. O que eu estou brincando aqui é que nós temos que fazer nós brasileiros, né, yogis e yoginis brasileiros, uma contrademanda pela essa colonização hinduísta, sobretudo, ou seja, yoginis e yogis brasileiros buscando não yoga, mas se parecer replicante, pertencente à cultura indiana, mais do que a brasileira. E aqui que eu brinco de fazer um resgate, porque é muito comum eu ouvir yogis no Brasil falar, eu sou responsável pelo resgate da essência do yoga no Brasil. Então eu sou responsável por fazer um resgate da essência do Brasil no yoga, portanto de brasilidades. Então eu falo de ebó, falo de demanda, quebra de demanda e também me aproximando das mirações daimistas, da cultura de pagelança dos povos originários do Brasil, né, os encantados da floresta. Por que não?